A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua casa. Amém? Glória a Deus. Eu quero conversar um pouco contigo hoje sobre algo que, com certeza, muitos se perguntaram nesse ano que passou. E algumas perguntas onde está o Deus que cura, que livra de todo mal, que muitos pregaram? Onde está o Deus que faz milagres? Por que Ele não nos livra de tudo isso? O interessante é que na palavra do Senhor, lá em Jeremias capítulo 8 e um pouquinho do 9, também tem essas perguntas. E eu quero ler contigo e nós refletirmos acerca do que a palavra do Senhor fala para nós. Diz assim, capítulo 8, a partir do versículo 18. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto e o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fontes de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de seu irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade e pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Olha que texto forte. Nesse texto, Jeremias está lamentando o sofrimento do seu povo, da sua nação. Como ele queria que aquele povo ouvisse os alertas de Deus. Observe bem o versículo 19 e o versículo 22. Se não faz referência às perguntas que muitos de nós fizemos no ano passado. Versículo 19, ele fala, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Está falando a respeito de Deus, né? Não tem Deus? Cadê o Deus deles? No 22 vai dizer, acaso não há bálsamo em Gileade? Acaso não há remédio? Acaso não há médico em Gileade? E por que esse povo não é sarado? Por que esse povo não é curado? Então, Jeremias ele se entristece, porque ele via dia após dia o seu povo, a sua nação, sendo assolada, sendo destruída. E o povo permanecia seguindo os seus próprios princípios, os seus próprios pensamentos.
O versículo 20 fala que eles ficaram esperando, sem serem salvos. Mas isso não aconteceu, a salvação não veio, eles não foram salvos. Eles ficaram aguardando, diz no versículo 20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Eles acreditavam que com o passar do tempo a salvação viria e eles seriam salvos, mas isso não aconteceu. E isso não aconteceu porque eles não se voltaram para o Senhor. Nessa época de Jeremias, pouquíssimos eram os profetas que ensinavam a verdade, a palavra do Senhor com verdade. A maioria dos profetas naquela época ensinavam o povo a continuar praticando coisas erradas e que tudo iria ficar bem. Por isso que eles aguardavam a salvação. Eles esperavam que realmente o que aqueles falsos profetas ensinavam iria acontecer, pois eles achavam, que pela boca daqueles homens a salvação viria para eles. Mas isso não aconteceu. Olha só algumas práticas que eles faziam e permaneciam nessas práticas. A Bíblia vai falar no versículo 2 que eles eram adúlteros e traidores. E isso é em relação a Deus, achando que podiam servir ao Senhor e outros tantos deuses quantos eles quisessem, que Deus não se importaria com isso. Mas no versículo 2 não fala isso. No versículo 2 diz que com isso eles provocavam a ira do Senhor. Deus ficava irado com eles por conta que eles tinham vários deuses em suas vidas e achavam e consideravam Deus como sendo mais um, e que Deus ficaria ali tranquilamente e que nada aconteceria. O verso 3 do capítulo 9 diz que eles praticavam a mentira e eles se fortaleciam para isso, para mentir. Eles avançavam em malícia e eles não conheciam o Senhor. Porque se eles conhecessem o Deus Criador dos céus e da terra, eles não fariam isso. No verso 4, o profeta Jeremias vai dar um conselho e ele diz assim: guarde cada um do seu amigo e não confieis nos seus irmãos. E ele fala isso porque os amigos e os irmãos, eles só enganavam, caluniavam, zombavam. E mais uma vez Jeremias afirma, eles não falam a verdade. Eles ensinam a si mesmo a mentir. Aquelas pessoas ensinavam a si mesmo a mentir e permaneciam nisso, praticavam isso, praticavam a iniquidade até cansar. E termina dizendo que eles viviam no meio da falsidade e recusavam conhecer o Senhor Deus, porque eles não queriam a verdade. Por isso que eles acreditaram nos falsos profetas e acharam que seriam salvos. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele povo foi destruído e poucos foram os que foram salvos. Deus, ele pode salvar? Pode. Deus pode curar? Com certeza. Porque para Deus não há impossíveis, mas existem condições. Eles tinham fontes físicas, recursos físicos. O bálsamo de Gileade era uma especiaria que era produzida na região deles, onde muitos adquiriam para serem curados. Curar feridas físicas, do corpo físico. Eles consideravam que tinham Deus. Eles achavam, porque aqueles profetas falavam, os falsos profetas, que Deus os havia escolhido, que eles eram um povo eleito de Deus, que Deus os livraria, que eles não se preocupassem com isso. Eles acreditavam também nos recursos que eles tinham, porque eles tinham essas especiarias, esses remédios que curavam, sim. Eles tinham recursos físicos, recursos financeiros, Eles tinham essa fonte, mas esses recursos físicos
financeiros, visíveis, palpáveis, não conseguem livrar aquele povo de todo o mal que foi designado pelo Senhor que aconteceria com eles. Infelizmente, por mais recursos que tivessem, eles não seriam livres. As suas feridas não eram físicas, e sim moral e espiritual. E essas feridas só são curadas pelo Senhor. O único que pode sarar por meio da confissão e do arrependimento, mudando as suas práticas pecaminosas, seguindo os princípios do Senhor. E foi isso que Jeremias e poucos profetas naquela época avisavam aquele povo, que se eles voltassem para o Senhor, se eles ouvissem o Senhor, se eles obedecessem ao Senhor, se eles se arrependessem, aquele mal não viria. Se eles se arrependessem dos seus pecados, das suas maldades, aquele mal não viria sobre eles. Eles precisavam reconhecer que eles deixaram o Senhor e que viviam mentindo e que gostavam de mentir, que eles eram falsos com os seus amigos e irmãos, que eles eram caluniadores, que eles viviam enganando para obter lucros financeiros com isso. Por isso, eles não queriam conhecer ao Senhor, porque à medida que eles conhecessem ao Senhor, eles precisariam deixar essas práticas. E então, deixariam também de obter esses lucros financeiros por meio dessas práticas erradas e pecaminosas. E os falsos profetas também se beneficiavam com esses lucros e por isso eles não ensinavam a verdade. Por isso eles continuavam bajulando aquele povo com falsas verdades, de que tudo iria ficar bem, para que eles também continuassem usufruindo desses lucros financeiros, através da mentira, do engano, da falsidade, da bajulação. Por isso a destruição veio. A destruição veio de forma terrível sobre aquela nação e aquele povo. Mas existem os fiéis. Existiram os poucos que foram salvos, os poucos que obedeceram, que ouviram o alerta do Senhor. E eu quero te convidar neste dia, a você e eu, que nós sejamos esses poucos, como Jeremias e aquele povo que foi salvo, para que nós possamos perseverar no Senhor, que nós possamos confessar os nossos pecados e nos arrepender, que nós possamos fazer como Jeremias fez, confessar o pecado dos nossos também, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa nação, do nosso povo, clamar ao Senhor a misericórdia que vem dele, que vem do alto sobre as nossas vidas, para que o Senhor olhe para nós e venha nos salvar em nome de Jesus. E o Salmo 126, ele vai falar como é que esses salvos ficaram. E é lindo esse salmo, porque esses que perseveraram, mesmo diante de tantos anos que eles passaram, de cativeiro, de sofrimento, que foram 70 anos. Mas essas pessoas, o Salmo 126 nos diz assim, que quando a bênção do Senhor veio, e quando o socorro do Senhor veio, diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles respondem, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não foi fácil para eles. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia! Perseverar
insistir no Senhor, permanecer na presença dEle, nos caminhos dEle. Mesmo em meio à adversidade, mesmo que o nosso povo não queira isso, que a nossa nação, que a nossa família, que aqueles que são nossos, que nós amamos, como Jeremias amava aquele povo, não persevere, nós precisamos perseverar. E ficaremos como este povo, como diz a palavra do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por você. E por isso estamos alegres. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Pai, pedimos ao Senhor nesta hora, que nós não queremos ser como aquelas pessoas que não ouviram o teu alerta, que não ouviram o chamado do Senhor, que nós sejamos como aquele povo que ouviu a tua voz, os poucos que foram salvos e que perseveraram no Senhor. Deus, não queremos confiar nos nossos recursos físicos, não queremos confiar, ó Deus, naquilo que o mundo propõe, mas queremos que a nossa confiança ela seja plena no Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de sarar, só o Senhor tem o poder de livrar. Por isso estamos aqui, Pai, na tua presença. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelos caminhos errados que nós andamos, pelos caminhos errados, Senhor Deus, que permanecemos, porque nos fazia bem, nos trazia benefícios físicos e ali nós nos desviamos dos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus te pedimos perdão nesta hora. Pedimos perdão por nós, pedimos perdão pela nossa família, pedimos perdão pelos nossos amigos, irmãos, pela nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus queremos andar no teu caminho, no caminho da verdade. Pedimos força ao Senhor para perseverarmos. Clamamos a Ti, ó Pai, que venha nos socorrer. Clamamos ao Senhor, Deus, que nos livre em nome de Jesus de todo mal. Pois sabemos, meu Pai, que o verdadeiro socorro, ele só vem do Senhor e de ninguém mais. E que nós possamos, como aquele povo, no fim de tudo, de toda essa adversidade, de toda essa circunstância ruim, nós possamos ficar como aqueles que foram salvos, tão alegres, tão regozijados, pensando que o bem que o Senhor nos proporcionou é como se fosse um sonho muito bom, uma felicidade muito grande, porque grandes coisas o Senhor fará em nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, nos nossos amigos, na nossa nação, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.